Este vídeo é sobre equações literais. Uma equação literal é uma equação que se obtém igualando dois polinómios de forma a que pelo menos um dos coeficientes envolve uma ou mais letras diferentes da incógnita, ou seja, é uma expressão onde temos uma igualdade entre dois membros e onde, em vez de termos apenas uma letra, usualmente o x, podemos ter várias letras diferentes. Por exemplo, uma equação literal conhecida, que é muito utilizada em fisicoquímica, é a equação V igual a d sobre t, ou seja, a velocidade média de um objeto é igual à distância percorrida por esse objeto a dividir pelo tempo que demorou a percorrer essa distância. Ora, como temos uma letra que está no denominador de uma fração, essa letra tem que ser diferente de zero, daí que tenhamos aqui a informação t diferente de zero, porque nunca podemos dividir por zero. Esta equação, V igual a D a dividir por T, diz-se que está resolvida em ordem a V. E porquê? Porque V é a letra que está isolada num dos membros da equação, ou seja, num dos lados do sinal de igual. Assim, dizemos que esta equação está resolvida em ordem a V. Por exemplo, se o D for 100 km e o tempo for 2 horas, facilmente calculamos a velocidade fazendo D sobre T, ou seja, 100 a dividir por 2, que dá 50 km por hora. Mas podemos conhecer já a velocidade média e o tempo e querer calcular a distância percorrida. Assim, se queremos calcular a distância percorrida, queremos ter a equação resolvida em ordem ao d, ou seja, queremos isolar o d num dos membros da equação. Vou repetir, se queremos resolver a equação em ordem a d, significa que queremos isolar o d num dos membros da equação, ou seja, deixar a letra d sozinha num dos lados do igual, na expressão. Para isso, utilizamos exatamente as mesmas regras que utilizávamos para resolver qualquer equação até agora. Então, tendo V igual a D sobre T, se queremos isolar o T que está no denominador pode passar para o outro membro a multiplicar. Ou, dizendo de outra forma, podemos reduzir ao mesmo denominador e multiplicar ambos os membros por t. Ora, fazendo isso, obtemos v vezes t igual a d. Ora, esta equação já está resolvida em ordem ao d, porque o d já está isolado num dos membros da equação. Podemos apenas trocar os membros e dizer d igual a v vezes t. E assim temos uma equação equivalente à primeira, que está resolvida em ordem OD. E assim, se soubermos que a velocidade de um determinado objeto se a velocidade média foi de 80 km por hora e se o tempo que esteve em movimento foi de 5 horas, conseguimos descobrir que a distância percorrida é v vezes t, ou seja, 80 vezes 5. E 80 vezes 5 dá 400 km. Podemos ainda querer descobrir não a velocidade média nem a distância percorrida, mas querer descobrir o tempo que demorou a percorrer um determinado percurso. Assim, vamos imaginar que queremos descobrir o tempo que um objeto demorou a percorrer 20 km a uma velocidade média constante de 8 km por hora. Assim, resolvemos a equação em ordem ao t, porque é o tempo que nós queremos descobrir. E mais uma vez, resolver a equação em ordem a t significa isolar o t, ou seja, deixar o t sozinho num dos membros da equação. Ora, pegando na equação inicial, queremos isolar o t. Como o t está no denominador, podemos começar por passar o t para o outro membro a multiplicar, tal como fizemos anteriormente. E obtemos
V vezes T igual a D. Ora, mas se queremos o T isolado, significa que este V que está a multiplicar pelo T tem que passar para o outro membro a dividir. Obtemos assim T igual a D a dividir por V. Neste passo é muito importante e temos que ter muita atenção, porque chama a atenção que, como estamos a colocar uma letra num denominador, essa letra tem que ser diferente de zero e, portanto, chamamos a atenção para isso. Escrevemos que o V tem que ser diferente de zero, porque o V está no denominador de uma fração e, como já disse anteriormente, não podemos dividir por zero. Ora, obtendo esta equação, dizemos que a equação está resolvida em ordem a t, porque é o t que está isolado num dos membros da equação. Assim, respondendo à questão que foi colocada, se o d for 20 km e a velocidade for de 8 km por hora, descobrimos que o t é d sobre v, ou seja, 20 sobre 8. E 20 sobre 8 dá 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia ou 2 horas e 30 minutos. Ora, como acabámos de ver, na prática resolver uma equação literal em ordem a uma determinada incógnita é um procedimento idêntico ao de resolver uma equação com apenas uma incógnita. Sabendo ao que é que queremos resolver a equação, em ordem a que variável, todas as outras letras funcionam como constantes que estão a representar um número e a equação resolve-se exatamente como fazíamos até agora para qualquer equação só com uma incógnita. Vamos ver mais alguns exemplos. Por exemplo, se tivermos a equação V igual a x sobre 9 e queremos resolver esta equação, em ordem a x. Reparem, para resolver uma equação literal, temos sempre que indicar ao que a queremos resolver. Ora, neste caso, ela estava resolvida em ordem ao v, queremos resolvê-la em ordem ao x. Então, vamos fazer exatamente o mesmo procedimento já descrito. Ora, se queremos isolar o x, o 9 que está a dividir passa para o outro membro a multiplicar. E, portanto, obtemos v vezes 9 igual a x. Ora, já temos o x isolado, podemos apenas trocar a ordem dos membros. É a mesma coisa que dizer que o x é igual a v vezes 9. Mas v vezes 9 é a mesma coisa que dizer 9v. E, portanto, temos a equação resolvida em ordem a x. Vejamos outro exemplo. Agora, um pouco mais complicado. Por exemplo, x mais 5 quartos de y igual a 3. E queremos resolver esta equação em ordem a y. Em ordem a x seria muito simples, portanto vamos resolver em ordem a y. Ou seja, queremos isolar o y. Portanto, fazemos como nas equações, apenas queremos termos com y no primeiro membro, portanto, vamos trocar o x para o segundo membro. Ou seja, este x vai passar para o segundo membro. E, portanto, vamos obter 5 quartos de y igual a 3 menos x. Se o x estava positivo no primeiro membro, quando mudamos o x para o segundo membro, fica negativo. Como é uma equação que tem denominadores,
não nos podemos esquecer que também temos que reduzir ao mesmo denominador. Aliás, podíamos ter feito isso logo na equação inicial. Mas vamos fazer agora e para isso vamos colocar um 1 nos termos que não estão escritos na forma de fração e para reduzir ao mesmo denominador, neste caso, basta apenas multiplicar por 4. Não esquecendo que multiplicamos sempre o numerador e o denominador. O numerador e o denominador. Ora, neste caso, vamos obter 5 quartos de y igual a 12 quartos menos 4x sobre 4. Como todos os termos estão reduzidos ao mesmo denominador, podemos eliminar os denominadores e, portanto, vamos obter a equação 5y igual a 12 menos 4x. Ora, para isolar o y, só chamar a atenção para uma coisa: não podemos fazer este cálculo 3 menos x, porque não são termos semelhantes. Temos um termo sem x e um termo com x. Da mesma forma que aqui também não podemos fazer este cálculo. 12 menos 4x já está o mais simplificado possível, porque os termos não são semelhantes. Ora, estava eu a dizer que para resolver em ordem ao y, basta que o número que está a multiplicar pelo y passe para o outro membro a dividir. E, portanto, vamos obter y igual a 12 menos 4x sobre 5. Temos a nossa equação resolvida em ordem a y. Só chamar a atenção que outra forma de escrever esta expressão seria colocar 12 sobre 5 menos 4x sobre 5. Estas duas expressões são possíveis respostas para esta nossa resolução desta equação em ordem a y e representam exatamente a mesma coisa. Vamos ver um último exemplo. Vamos considerar a equação x mais 3, abre parênteses, y menos 1, menos 2x, igual a 3, abre parênteses, y mais 2, e queremos resolver esta equação em ordem a x. Ou seja, queremos isolar o x. Então vou começar por repetir a expressão. Ora, vamos seguir os procedimentos habituais. Como é uma equação com parênteses, começamos por retirar os parênteses. Neste caso, temos antes dos parênteses o 3 e, portanto, vamos aplicar a propriedade distributiva. Peço desculpa, vou só aqui corrigir a equação e colocar um 2. No outro caso, os parênteses, temos então um 2 e vamos também aplicar a propriedade distributiva. Ora, vamos obter então x, 3 vezes y, 3y, mais 3 vezes menos 1, menos 3, o menos 2x fica na mesma. Voltamos agora a aplicar a propriedade distributiva, 2 vezes y, 2y, 2 vezes 2, 4. Ora, como queremos resolver a equação em ordem a x, queremos deixar o x isolado no primeiro membro. Portanto, todos os termos que não forem termos em x vão passar para o segundo membro.
Assim, neste caso, temos o 3y que tem que passar para o segundo membro e o menos 3 que também tem que passar para o segundo membro. Vamos então obter o x que fica na mesma menos 2x que fica na mesma, igual a 2y mais 4, tal e qual como estava. E agora o 3y que passa do primeiro membro para o segundo fica menos 3y. O menos 3 que passa do primeiro membro para o segundo fica mais 3. Ora, vamos verificar se é possível fazer cálculos nos membros. Ora, no primeiro membro, x menos 2x vai dar menos 1x, ou seja, menos x. No segundo membro, podemos fazer 2y menos 3y, que vai dar menos 1y, ou seja, apenas menos y, e podemos fazer mais 4 mais 3, ou seja, mais 7. Ora, temos a nossa equação quase resolvida em ordem ao x, falta apenas tirar o sinal de menos do x. Ora, como já vimos, quando temos o x negativo, uma das formas de resolver esta equação é trocar o sinal a todos os termos da equação. Ou seja, escrever x igual a y menos 7. O menos x passou para x, o menos y passou para y e o mais 7 passou para menos 7. E temos assim a nossa equação escrita em ordem ao x. A partir daqui seria muito fácil escrever esta equação em ordem ao y e fazer qualquer outro tipo de cálculo que fosse necessário. Ora, o que falta agora é praticar e para isso tem a ficha de trabalho número 29.